Olá, meu nome é Alexandre Delgado, sou instrutor de treinamento da Brastemp Consul. Hoje vou passar para vocês o treinamento de capacitação técnica, de eletricidade básica e teste de componentes. Mas antes disso, vou falar um pouquinho sobre a Whirlpool no mundo, líder mundial em linha branca. Então nós temos a Whirlpool, Brastemp, Consul e KitchenAid. E aí, para vocês saberem um pouquinho mais sobre a Whirlpool no mundo, nós estamos presentes em mais de 130 países, nosso faturamento é de 21 bilhões de dólares por ano, quase 100 mil colaboradores, e estamos presentes aí em quase 100 milhões de lares entre marcas Brastemp e Consul. O conteúdo do treinamento vai ser eletricidade básica, vou falar bem rapidinho para vocês. Multímetro, como é que nós usamos o multímetro, quais são as escalas que nós devemos usar. Falar sobre peças e aí a gente faz um encerramento. Então, vou falar para vocês sobre eletricidade básica. O que é eletricidade básica? Do que ela é formada? Então, ela é formada basicamente de um átomo, né? Então ela provém de um átomo, mais específico do átomo, os elétrons. Então por isso que a gente chama de energia elétrica, a gente chama de elétron. Então dentro da energia elétrica tem vários elétrons, né? Várias camadas. E por isso que quando a gente toma um choque, né, maior ou menor, o que a gente está tomando? A gente está passando pelo nosso corpo uma quantidade de elétrons. Isso aí chama-se amperagem, né, que é a letrinha A, que posteriormente eu vou falar para vocês. Então, quem determina aí a quantidade de elétricos na circulação, quem empurra a quantidade de elétricos, é uma força chamada voltagem, que é a força que empurra os elétrons. Então, quanto maior a voltagem, maior vai ser o deslocamento de elétrons. E ao contrário, vice-versa, né? Quanto menor, menor o deslocamento de elétrons. É onde nós temos aí a corrente, a amperagem, maior ou menor. Ainda na eletricidade básica, a gente tem uma outra parte, outro fator que a gente também tem que considerar, que é o fator de resistência elétrica. Então a resistência é igual a dificuldade. Resistência se mede em ohms, resistência ômica, né? Então se a gente for verificar o que nós passamos, então nós temos amperagem, nós temos tensão e temos resistência ômica. São três unidades aí, fatores que a gente usa em todo o nosso teste, de todas as peças aí que a gente usa dentro de lavadoras e refrigeradores. Só que para fazer todas essas medições nós usamos um multímetro, né? Então o multímetro é um equipamento onde a gente faz aí mede as três grandezas, vamos dizer assim, que é a tensão, corrente e resistência. Existem outros modelos que têm outros testes que a gente faz, medição de temperatura, continuidade, entre outros, né? Então a gente tem alguns multímetros específicos. Aqui a gente vai só se focar mais na parte de tensão, resistência e corrente. Então no multímetro nós temos um exemplo, a tensão contínua. Então a tensão, a gente chama de VDC ou DCV, né, o pessoal chama. Muitas vezes em alguns multímetros você tem a letrinha V e embaixo você tem um traço contínuo e um pontilhado embaixo. Também isso significa que a tensão ela é contínua. Isso varia muito de cada modelo de multímetro. Então um exemplo aí que nós damos, onde nós temos aí na figura, você tem aí o 1000, né? Esse 1000 significa que indica que é o máximo que a escala suporta, que é 1000 VDC, né? VDC é volts de corrente direta. Aí nós temos a tensão alternada. Então, a tensão contínua, que a gente viu anteriormente, é a tensão de bateria, pilha. A tensão alternada é a tensão da nossa residência, 110, 220. Essa tensão é medida em VAC, ou ACV, que o pessoal fala, né? Volts de corrente alternada. Então, se você olhar aí, nós temos duas tabelas, nós temos aí, na realidade, nós temos duas unidades, que é 200 e 750. Esse símbolo embaixo que é o V de volts, e embaixo nós temos uma onda senoide, né, que é um tiozinho, o pessoal fala. Isso aí significa tensão alternada. No caso desse multímetro que nós estamos dando de exemplo, são só duas escalas, onde 750 indica a maior escala e 200 a menor escala. E aí a gente fala sobre resistência ômica. Então a resistência ômica, ela dependendo do aparelho, você tem várias escalas como esse que eu estou mostrando, por exemplo, ou você tem uma escala automática, você coloca a resistência ômica lá, tem lá o símbolo, né, que é o símbolo, o pessoal fala que é o símbolo de uma ferradura, que é o ohm, e aí ele vai medindo a escala automaticamente, ou você tem que ir medindo, de acordo com o que você vai medindo, você vai posicionando na escala adequada. Um exemplo, essa nossa escala aqui, a maior escala que nós temos é 2 milhões, né, que é o 2M. 2M significa 2 mega-ohms. Então eu consigo medir de 0 a 2 mega-ohms. E nós temos também a parte de amperagem. Aqui é a amperagem alternada.
né? Porque tem o símbolo embaixo, em cima do A. Então o A significa amperes. Então no caso aí nós temos a escala maior, que significa 1000 amperes. Então é a maior escala. Aí você tem escalas menores, a 200, a 20. Você também tem equipamentos que a escala é automática. Você põe lá no A e ele vai medir a amperagem, depende da unidade que você está medindo, ele vai te dar lá um valor. Junto com o multímetro, alguns multímetros têm o capacímetro junto, que mede esse capacitor. Outros não tem. Então você tem que fazer a medição separadamente, num aparelho à parte. Então esse aí que vocês estão vendo é um capacímetro. A função dele é só medir o capacitor. Então ele tem aí o exemplo de como é medido um capacitor. Depois eu vou medir lá um capacitor na prática para vocês verem. Eu vou ligar o capacímetro e vou medir para vocês verem que ele é muito eficiente, né? Sem o capacímetro não dá para medir um capacitor, porque sem isso você não sabe a capacitância que o capacitor está, se está correto ou se não está correto. Tanto é que agora vamos fazer uma prática do multímetro. Eu vou pegar o multímetro e eu vou medir algumas peças para vocês verem, uma parte de resistência ohmica. Eu vou pegar uma tomada também, vou medir para vocês o 110 e o 220, para a gente ver como é que realmente funciona a parte do multímetro. Bom, vamos lá. Vou falar para vocês referente à medição de tensão. Então, esse produto aqui é 127, eu vou medir aqui. Então, nós temos aqui a escala de tensão. Eu tenho duas escalas, eu tenho uma escala de 200 e uma escala de 750. Como eu sei que a tensão do produto aqui é 127, eu vou na escala de 200. Se eu não sei, eu coloco na escala de 700 para não danificar o meu aparelho. Então, eu vou voltar com a escala aqui e eu vou aproveitar e vou medir aqui para vocês, que eu tive que montei uma parte elétrica acho que de um produto para poder fazer a medição. Então eu vou medir a entrada de energia na placa eletrônica, para ver se ela está recebendo energia. Quando eu meço a entrada de energia na placa, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Vai medir, na realidade está tendo energia na placa eletrônica. Então assim, se o produto não funciona, pode ser de repente até outros componentes, né? Mas a energia chega até a placa. Com isso eu garanto que tem lá o 127 ou 220. Então 126 volts é a tensão que está sendo aplicada na placa eletrônica. Aproveitando aqui, eu vou medir para vocês também a amperagem. Para medir a amperagem, eu só vou tirar o cabo aqui que é para facilitar. Para medir a amperagem eu vou pegar no cabo de força. Então no cabo de força aqui, ó, nós temos dois fios, que é o cabo de força. É o azul e o marrom. Então, primeiro, coloco o multímetro na escala de amperagem. Como eu sei que a amperagem aqui é baixinha, eu vou colocar numa escala bem baixinha, que é de 20 amperes. E vou pegar aqui, ó, no alicate amperímetro, né, no alicate, vou colocar o fio no meio aqui, ó. E aí, quando eu coloco no meio, ele me dá uma leitura. Agora parou porque o motor parou. Mas quando o motor começar a funcionar, dá de novo, ó, 1,94 amperes. Então, ele está fazendo o quê? O que o multímetro está fazendo? De acordo com o campo magnético aqui, do alicate, ele está medindo a passagem dos elétrons. Então ele está me medindo 1,84 ohms, amperes. Tá vendo? Aí eu só comparo. Se fosse um produto em funcionamento em plena carga, eu verificaria qual é a etiqueta, qual é a corrente, né? Qual é a amperagem. E aí eu olharia aqui e ia verificar se está dentro do parâmetro. Se tivesse, tudo bem. Ok? A primeira coisa que a gente faz, um exemplo, que na máquina de lavar nós temos uma válvula. Então assim, como é que eu testo a válvula? A válvula pode ser testada de algumas maneiras. Então a gente tem a parte elétrica e tem a parte mecânica. Então a parte mecânica, ele tem como você fazer o teste, né, verificando a entrada de água. Então coloca uma mangueira, pode ligar direto, ou você pode fazer o teste através do multímetro. Então com o multímetro você tem que colocar na escala correta, adequada, para poder fazer a leitura ohmica. Então, como a gente já está dizendo para vocês, se a válvula for de tensão de 127 volts, ela pode ter uma escala aí de resistência ohmica de 9.000 a 2.000 ohms, de 900 ohms a 2.000. E se a válvula for 220 volts, ela pode ser de 3.000 a 5.000 ohms. Quando a gente fala de 3 a 5K, o K é 1.000. Então K é 5.000, 3.000, ok? Então isso aí a gente consegue testar a válvula.
Aí eu vou mostrar para vocês como é que faz o teste diretamente na válvula. Agora, como tínhamos falado, vamos testar a válvula. Então nós temos uma válvula aqui, a válvula 110, 127 volts, e nós temos um multímetro. Então o multímetro, nós vamos vir na escala de resistência ôhmica. Então na escala de resistência ôhmica eu tenho que colocar na escala adequada. Então eu sei que essa válvula tem um mínimo de 900 ohms, tem que dar 900 ohms o mínimo. Então não adianta eu colocar na escala de 200, porque 200 é a escala menor do que a válvula, então eu tenho que colocar na escala superior. Aqui no caso é 2K. Então quando a gente mede, ó, vamos ver quanto é que vai dar aqui. Ó. Na escala de 2K, ela deu 983 ohms. E a outra deu 1009. O que acontece muitas vezes é quando você mede aqui, ó, a tua escala ela acaba mudando, ela acaba não assumindo, como essa aqui, ó. Quando você põe e acontece isso, que não tem medição, o que pode acontecer? O que está acontecendo? Pode ser que a válvula esteja interrompida ou a sua escala seja menor do que a resistência da bobina. Então, nesse caso aqui, eu coloquei numa escala menor, tá? Então, voltando para a escala normal, ó, o valor tem que ter dado. Se você aumenta a escala, aí você está mexendo só com o ponto, né? Ó. Deu 0, deu ponto 98, que estou na escala de 20K, 980. E essa aqui deu 1000. Aí conforme você desce a escala, aí você tem uma precisão maior, ó, deu 1008 ohms. Ok? Aí nós temos o pressostato. Então o pressostato ele controla o nível de água, então você pode testar ele também com multímetro, só que não é resistência, é na parte de continuidade. Esse pressostato é um pressostato simples, então a gente verifica através dos níveis, né, de água. Então nós temos aí três níveis, então nível baixo, médio e alto, e dependendo do contato dele, a gente vai apresentar se ele está bom ou não. Então a gente consegue fazer o quê? Pelo multímetro, na escala de continuidade. Tem multímetros que já tem junto a escala de resistência ôhmica e continuidade. Outros, só lembrando que nós precisamos colocar o quê? Na parte de continuidade ou na parte de resistência, dependendo do que nós formos fazer a medição. Agora nós vamos testar o pressostato. Então, esse pressostato é um pressostato mecânico. Então, ele tem 3 contatos. Então, você tem o nível baixo, que é 11, 13, médio 21, 23 e o alto 31, 33. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou colocar pressão no pressostato e vou medir a continuidade. Para medir a continuidade, eu venho no multímetro e põe na escala de continuidade. Então a continuidade vai acontecer o quê? Quando fecha o contato, vai apitar, o meu multímetro apita, tá vendo? Ó. Então quando fechar o contato no primeiro nível 11 e 13, o contato vai fechar. Ó. 11 e 13. Quando tira a pressão, o contato abre e aí não dá mais continuidade. Então assim eu consigo fazer o teste dos três níveis. Agora eu vou fazer do 21 e 23. Que é aqui, ó, 21 e 23, que é o nível médio. Olha lá. Tá vendo? Aí quando tira a pressão, ele desarma. E aí você tem agora o 31 e o 33. Para fazer o 31 e o 33 são 3 níveis, né? Ó. São 3 níveis acionados. Então aqui, ó. Opa, vazou um pouquinho. Quando você aciona os 3 níveis aqui, ó, que está acionado, 31 e 33, se você vier no nível baixo, ó, está acionado, o nível médio também está acionado e esse nível alto também está acionado. Aí você garante que o pressostato está fechando os seus contatos. Se eu soltar o ar, não vai dar mais contato em nenhum dos níveis. Ok? A eletrobomba é o mesmo procedimento que a gente faz de teste com o multímetro da válvula. Então assim, a função dela é jogar água fora e a gente mede em resistência ôhmica. Então nós temos lá os 2 terminais, a gente coloca na escala adequada e aí a gente faz a medição. Então você tem um exemplo aí de uma tabela
que a bomba 127, ela tem em torno de 32 a 38,4, 38,5 ohms. E a 220, de 121 até 143, vamos arredondar, ohms. Então, se você tem a bomba dentro dessa escala, significa que a parte elétrica dela, ela está boa. Só que não podemos esquecer que a parte elétrica é uma coisa, e nós temos a parte mecânica, onde gira, né, a parte do estator, do rotorzinho, então pode ser que tenha alguma folga, alguma coisa. Mas eletricamente nós medimos dessa maneira. Então a gente pode fazer outros testes também com água diretamente, para ver se ela está funcionando, né, diretamente no produto. Agora, como eu havia falado anteriormente, vamos testar a eletrobomba, então a eletrobomba original, vamos testar a parte elétrica dela. Então, com o multímetro na escala de resistência ohmica, então eu tenho que colocar aqui, ó, qual é a escala que eu coloco? Essa eletrobomba tem em torno aí de 40 ohms mais ou menos. Então eu vou colocar numa escala de 200, que é a menor escala que eu tenho, e vou medir. Vamos ver o que vai dar. .8. O que acontece é naquela parte, né? Então se eu aumento a escala, ele me dá não me dá tão precisa, ele vai me dar 43. Então ele vai sumindo os pontos, né? Você vai vendo os pontos. Ou se eu tenho uma escala errada, eu acabo não medindo nada. Quanto maior a escala, aqui está falando que a minha bomba está em curto, mas ela não está em curto porque a minha escala está muito grande. Então eu tenho que baixar mais próximo da resistência da bobina. No caso aí ela está perfeita. Se você medir e não der nada igual está dando aqui, ó, então significa que a bomba está com o circuito aberto. Agora a gente não pode esquecer que a bomba, ela tem a parte elétrica e tem a parte mecânica, né, que é a parte aqui, ó. Pode ser que eletricamente ela esteja boa, mas mecanicamente ela não está tão boa. Então aí, neste caso, se não estiver boa, tem que fazer a substituição. Caso contrário, então verifica a parte elétrica, ok? Então, vou falar para vocês agora do capacitor. O capacitor ele é medido através do capacímetro, né? Não tem outro equipamento que faça a medição, porque a gente precisa saber realmente qual é a capacitância dele. Então, através do capacitor, através do capacímetro, nós medimos a capacitância. Então nós temos dois tipos de capacitores aí, o 110 e o 220. 110, a capacitância dele é de 45 microfarads e o de 220 é de 15 microfarads. Somente com o capacitor. Então o capacitor ele serve para auxiliar a partir do motor tanto para lavar quanto para centrifugar. Então ele faz a agitação direita e esquerda e faz a centrifugação junto. Então depois eu vou mostrar para vocês na prática como é que a gente testa o capacitor. Uma coisa muito importante, antes de testar o capacitor, só lembrar de descarregar o capacitor. Porque se você for medir com ele carregado, é capaz do seu aparelho queimar. Então só uma coisa, antes de você fazer a medição, não esqueça, descarregue o capacitor, ok? Agora a gente vai medir o capacitor. Então lembre-se, para medir o capacitor preciso de um capacímetro. Então o capacímetro, esse capacímetro ele tem várias escalas aqui, ó. A gente está vendo várias escalas, então o que a gente tem que fazer? Verificar qual é a capacitância do capacitor. No caso aqui, esse aqui é de 45 microfarad, e eu tenho que colocar na escala mais próxima. A escala mais próxima aqui eu tenho uma escala de 20 e uma de 200. Então a de 20 não dá, eu tenho que colocar na escala de 200. Quando eu realizo a medição, e antes de realizar a medição, não esqueçam, tem que descarregar o capacitor. No caso, esse aqui já está descarregado. Então eu venho aqui, ó, e eu meço. 44,7 microfarad. 44,8. Então quando a gente olha aqui, ó, a gente verifica que tem uma tolerância de 5% do capacitor. Então no caso aqui, o capacitor está perfeito. Se desse alguma coisa ou em curto ou aberto, o próprio capacímetro já verificaria isso, se ele está aberto ou em curto. E aí já te diria aqui numa escala ou de 0 ou de 1. Então ele estaria com problema, aí deveria ser trocado. Como esse aqui deu uma tolerância permissível, então esse aqui ele está bom, ok? Motor. Então a função do motor aí também, junto com o capacitor, faz a função de agitação, a centrifugação. Na agitação movimenta para um lado, para o outro e faz a inversão. Como é que a gente testa
faz o teste do motor? O motor ele pode ser testado também com um multímetro na parte de resistência ômica. Então nós temos lá 3 fios. Nós temos o branco, o vermelho e o amarelo. Então, de acordo com a nossa tabela aí, o que vai mostrar para vocês? Se o motor for 127 e você pegar o branco e o amarelo, a resistência ômica tem que ser entre 5 e 8 ohms. E o branco e vermelho também entre 5 ohms. Ou seja, a resistência entre as bobinas, elas têm que ser iguais, não pode ter diferença. No motor 220, os fios também são os mesmos, branco, amarelo e vermelho. Só que a resistência ela muda, ela vai entre 16 e 24 ohms. O importante é vocês pegarem a medição entre branco e amarelo e branco e vermelho. Então reparem, branco e amarelo, branco e vermelho. O branco ele se torna comum. O que você vai ter que trocar a ponteira vai ser no vermelho ou entre o vermelho e o amarelo. E a resistência ômica você vai ver de acordo com o que está tendo aí no seu aparelho, de acordo com a tabela. Aí depois eu vou mostrar para vocês como é que faz lá na prática, né, para vocês poderem fazer a medição. Então agora nós vamos testar o motor. Então nós temos o motor aqui, ó, nós temos o enrolamento, nós temos os fios, como nós comentamos, ó, branco, amarelo e vermelho, e aqui você tem os terminais onde nós vamos medir. Então para medir o motor, nós vamos colocar um multímetro na escala de continuidade. Como esse multímetro aqui é continuidade e resistência junto, então eu já coloquei na escala mais baixa, também apresenta continuidade. Então tá aqui, ó. Então eu vou ver aqui, branco e amarelo, 6,1, entre 6 e 6,1. Agora vermelho, branco e vermelho, ó. 6,1. Sempre existe uma tolerância entre eles, né? Mais ou menos 10%. E aí o que eu faço? Eu testei branco, amarelo, branco e vermelho. Como esse motor é 110, está dentro da faixa recomendada. Então, o enrolamento ele está perfeito. Se não desse nada aqui, tivesse o I de infinito, aí realmente o motor estaria com o enrolamento aberto. Ou se tivesse próximo de zero. Próximo de zero, ou você errou a escala, ou realmente o motor ele está em curto e deve ser substituído. Ok? Agora eu vou falar para vocês um pouquinho das peças originais Brastemp e Consul, né? Isso aí na realidade é um negócio de peças originais, então ela tem uma estrutura muito robusta. Então hoje nós temos aí mais de 20 mil peças, a gente trabalha hoje com mais de 20 mil peças. Atuamos em canais distintos, na maior abrangência aí do território nacional. Nós temos um time inteiro dedicado para vocês, não tem uma pessoa só, então são várias pessoas que acabam tendo a parte todinha que gira o negócio, né, que é o negócio de peças originais, e temos as ferramentas online que é para facilitar o trabalho de todos, não só o nosso, mas o de vocês também. Então quando a gente fala, né, das peças originais, a gente tem alguns benefícios, que é a segurança, que é comprovada porque nós nos preocupamos com a performance dos nossos produtos, padrões internacionais, que a gente passa por rigorosos testes de qualidade, então a gente pegamos as peças, né, mesmo colocadas em produto, a gente tem que ter aí a segurança e a qualidade, né, que vocês também já conhecem. Temos engenheiros de laboratórios dedicados para garantir o desempenho e inovação de tantos prezamos, e a qualidade e a eficiência de fábrica. Temos aí uma tradição adquirida de mais de 60 anos de mercado. Quando a gente fala de diferencial das peças, então a bomba, né, bomba de drenagem, eletrobomba, então ela tem um protetor térmico que garante segurança do produto, né, do extrator isolado, proteção contra a umidade e oxidação, então você tem a partezinha amarela aí para evitar, maior torque de partida do motor e alta eficiência na drenagem. E ela cabe em mais de 60 modelos de lavadores, então vamos dizer assim que é uma bomba universal. E ela passa por rigorosos testes de qualidade. Aí nós temos o nosso rolamento. O rolamento aí você tem o código, então ele aguenta aí, ele suporta na realidade 7.300 ciclos, então ele tem uma resistência aí nas lavadoras, pode ultrapassar 780 rotações por minuto, os RPM, né, e o rolamento ainda continua com o seu perfeito funcionamento. E o rolamento suporta uma temperatura que fica entre menos 30 e 110, então ele passa por todos os testes de qualidade, para poder trabalhar em nossos produtos. Aí nós temos o agitador aplicado em 37 modelos, o nosso retentor, então você tem aí uma mola de retenção que estabiliza a carga sobre o eixo, e é aprovado
e passa por rigorosos testes também de qualidade. Nossa mangueira de entrada de água, então hoje se você precisar colocar a máquina um pouquinho mais distante, nós temos mangueira de 1 metro, 1,20 m, 1,5 m e até 2 metros, então tem uma alta durabilidade, então tem conectores de nylon, né, que garante alta durabilidade. O nosso mecanismo, conhecido, né, famoso, 100% testados em nossas fábricas, então de Rio Claro, então ele tem lá um tubo de centrifugação inox, você tem um eixo que tem um banho de aço nítrico, então eles são testados 100%, não tem um mecanismo que sai sem testar na máquina. E aí nós temos o catálogo online. O catálogo online é para ajudar o pessoal que está aí fora, né? Para ajudar vocês praticamente. Então, através do catálogo online, a gente consegue aí verificar qual é o modelo do produto, qual é a vista explodida, qual é o código da peça, o nome da peça. Através disso a gente consegue. Vamos só relembrar das vezes que eu falei anteriormente, nos outros 2 treinamentos. Isso não é um aplicativo, então você entra dentro do site, então você tem lá www.whirlpoolpecasoriginais.com.br e aí você vai navegar, então através do seu computador ou pode ser também através do seu telefone, seu smartphone. E aí você pode navegar aí de 3 maneiras, ou pela categoria de produtos, pela categoria de peças ou pela ferramenta de busca, né? Coloca o nome direitinho do produto e aí você acaba verificando diretamente o produto. Dentro desse nosso catálogo online, nós temos a academia também de peças originais. Então, quando você pegar lá o catálogo online, olhando o catálogo online do lado direito, você tem um negócio chamado academia. Quando você clica na academia, nós temos lá 4 itens, né? Treinamento online, conteúdos técnicos, logos, peças originais da mídia. Então, vale lembrar, dá uma olhadinha, veja direitinho lá, você tem algumas coisas bem interessantes. Aí, se você quiser entrar diretamente, aí você tem o endereço eletrônico, é academia.whirlpoolpecasoriginais.com.br. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Obrigado pela participação de todos e até breve.